Nunca digam que o Haddad é um incompetente, porque ele sabe muito bem o que está fazendo e está fazendo intencionalmente, e nesse sentido ele é extremamente competente para fazer o mal. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Farol do Bom Senso. Hoje eu trouxe para vocês mais um trecho do programa Conversa Timeline. O Lacombe ele fala sobre o PIB brasileiro e como que os números dele não refletem a realidade que a gente pode observar, não é não? Então é isso aí, pega a sua pipoca e vem comigo. O PT está fazendo uma festa danada e não há nada mais fantasioso do que este PIB brasileiro. Primeiro é o PIB do terceiro trimestre, né? Então deu 0,9% de crescimento, lembrando que, como muita gente sempre fala no chat, e hoje também já falaram, é o IBGE do Márcio Pokémon, como vocês quiserem. É meio um PIB, me engana, que eu gosto. Rapidinho aqui, ó, antes da gente continuar, se você ainda não curtiu, dá um joinha lá. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhuma atualização aqui, beleza? Valeu. Bora voltar pro vídeo. Puxado por serviços, indústria e consumo das famílias. Bom, tem também gasto público, né? A gente sabe que tudo o que o governo gasta, de alguma forma, ele provoca ali um voo de galinha, né? No primeiro momento, isso até pode gerar um crescimento do PIB, mas é algo que não se sustenta, né? A gente sabe que a questão fiscal no Brasil está muito, muito, muito delicada. Sobre o consumo das famílias, é algo que preocupa também, porque o PT ele tem essa mania, né, de incentivar muito o consumo, incentivar o consumo, acaba incentivando o endividamento das famílias. Outro dia estava lendo uma reportagem sobre os leilões de imóveis, as pessoas que financiaram seus imóveis, que não conseguiram pagar ali o financiamento todo mês, acabam perdendo esses imóveis e o número de leilões de imóveis, né, tomados por bancos, ele infelizmente é um número recorde, né? Esse PIB de 0,9% de crescimento no terceiro trimestre não muda em nada a questão fiscal, aliás, muito pelo contrário, né? Porque sem os ajustes, né, e com esse falso PIB aí, o dólar vai continuar subindo, a inflação vai continuar subindo e os juros vão continuar subindo. De novo, esse PIB ele é divulgado com 2 meses de defasagem, é sempre assim, né? Esse cálculo ele sempre é feito e apresentado depois de 2 meses, então estamos em dezembro, e este é um dado, como disse, do terceiro trimestre deste ano. Então, se a gente for olhar os números do terceiro trimestre, você vai ver lá que, anotei aqui porque eu não sabia de cabeça os valores, claro, mas o dólar naquela época estava em 5,45, hoje, por acaso, eu estava lá mexendo com mesa de câmbio, está em 6,6, então para mandar para fora já está conseguindo aí uma taxa de 6,16, 6,17. A previsão de inflação anual para aquela época estava, no fim do terceiro trimestre, estava em torno de 3,90, agora a gente já está com uma inflação anualizada de 4,77, acima do teto da meta. Os juros, lá no terceiro trimestre, estavam em 10,75, já estão em 11,25. Tá? Então, tudo isso compromete o crescimento. Tudo. O dólar alto, a inflação, os juros altos, não tem como, né? E o que você tem que olhar é o endividamento do governo em relação ao PIB. Saltou de 71,68% para 78,64%. São quase 7 pontos percentuais de aumento da dívida do governo proporcionalmente ao PIB em menos de 2 anos de governo Lula. E outro dado que preocupa muito, a taxa de investimento atual é de 17,6% do PIB. Quer dizer, o Brasil tem investido em produção, em serviços, 17,6% do PIB só. Isso é um número pífio, pífio. E essa taxa de investimento não sustenta um crescimento nessa casa aí de 3 a 4% ao ano. Não tem como. E é por isso, porque essa turma se iludiu na época da eleição, é por isso que o mercado financeiro agora, 90% dele, a pesquisa foi da Quest, né, Max, eu acho, pesquisa Sim. Quest, 90% dos operadores do mercado financeiro, que não é esse horror que pinta aí o Lula, né, que o Lula e sua turma pintam,
90% do mercado financeiro não aguenta mais o Lula, não quer mais saber do Lula e já perdeu a maior parte, já perdeu a confiança no Haddad. Teve uma turma que desgarrou do Lula, mas ainda achava que o Haddad era uma ilha ali, né, de credibilidade e tal, mas agora isso já foi para a cucuia. A aprovação do Haddad está em 41% e a reprovação em 59%. Max. E olha... bicho. Tá fácil não. Mas vamos lá, ó. Fui dar uma olhada aqui nessa matéria que o Lacombe citou, né? E eu vou abrir aqui para vocês. Tem algumas coisas aqui que me deixaram bem impressionados. Por exemplo, esse dado aqui, ó. Em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. E no ano passado, 26 mil. No primeiro semestre de 2024, já era o dobro da soma dos 2 anos anteriores. 44 mil imóveis arrematados. Cara, e só no primeiro semestre. Nos primeiros 6 meses de 2024. E aí tem outro trecho aqui, ó. Professora de Direito Econômico da USP destaca o nível de endividamento das famílias. Hoje quase 8 entre 10 brasileiros estão endividados, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Como que pode, né, a economia estar essa maravilha assim, de acordo com os dados oficiais do IBGE, mas todo o entorno está refletindo um cenário bem diferente, né? A gente não vê isso, a gente não vê esse crescimento, a gente não vê esse mundo que é pintado, né, pelo IBGE. É de, no mínimo, de se estranhar, né? Principalmente quando o presidente do IBGE é esse cara aqui, ó, Pockmann. Ações de Pockmann e IPEA vão de concurso enviesado a expurgos. Esse cara é um peão da esquerda, do PT, né? Ele assumiu, acho que em 2007, tá falando aqui? Isso mesmo. Ele assumiu em 2007 o IPEA, que é um instituto que a função dele é fazer pesquisas e estudos para nortear o governo, tomar decisões, criar programas de desenvolvimento, programas sociais também, né? Então, ele dá uma pesquisada, faz um estudo econômico, o governo usa esses dados para se basear na hora de criar os programas dele. E aí, cara, você vai ver aqui o pessoal acusando ele. 1 ano após desembarcar no IPEA, Pockmann fez o maior concurso de que se tem notícia no Instituto. Foram selecionados 62 técnicos de pesquisa de formação que escapavam à economia clássica. E incluíam cientistas sociais e sociólogos, cara. É só o que a turma da esquerda se forma hoje em dia, né? O que mudaria o perfil da corporação com efeitos que perduram até hoje. Essa matéria é de 2023, se não me engano, antes dele ser indicado ao presidente do IBGE. É que, pra mim, cara, é uma das partes mais complicadas. Outros ex-integrantes do órgão, que preferem o anonimato, lembram que o concurso aboliu questões econômicas e se mostrou enviesado para temas afeitos à esquerda e às linhas econômicas heterodoxas. Ele chamou 62 militantes para gerar estudos e pesquisas completamente enviesadas para a esquerda, para o governo poder criar programas sociais. Então, assim, esses órgãos, o IBGE, o IPEA, eles têm que ser técnico, puramente técnico, não ideológicos. Quando esses caras entram, eles deturpam todo o sentido de existir um instituto, um órgão, alguma coisa assim, para fazer esse tipo de serviço. Bota logo o governo, pesquisa, ou então nem faz, porque se é para corroborar com o que eles acham, né, não precisa de estudo. E aí me traz uma questão. Se ele fez isso no IPEA lá atrás, 2007, imagina o que está rolando às portas fechadas lá no IBGE. Né? Isso explicaria muito essa questão dos números que não refletem a realidade como a gente observa. Porque se existe alguém ideológico ali por trás, ele vai querer trazer um cenário muito mais favorável ao governo. O que não seria papel do IBGE, não é mesmo? Agora a gente vai para mais um trechinho onde o Alan fala um pouco sobre a competência do nosso ministro Haddad, o Tachad. O mercado ele já está fazendo novas previsões em relação ao Brasil. Vai sair quanto de capital? Não, ano que vem a gente vai cair para a 12ª posição. Isso de também economia isso é por no conta mundo. da desvalorização do real, né? Isso não tem como, né? Porque você calcula, quando você monta esse ranking de maiores economias do mundo, você monta esse ranking
com base no produto interno bruto de cada país. Claro, esse produto é calculado em dólar, né? Então, se você tem uma desvalorização, né, você vai transformar os seus reais em dólar e o Brasil despenca no ranking. Não tem outro jeito, amigo. E eu gostaria de educar a nossa audiência. A nossa audiência é muito qualificada, poucos cometem esse erro. Nunca digam que o Haddad é um incompetente, porque ele sabe muito bem o que está fazendo e está fazendo intencionalmente, e nesse sentido ele é extremamente competente para fazer o mal. Porque essa é uma questão. O PT e toda essa turma que está com o PT não é uma turma que assim acredita nas suas fórmulas Exato. que nunca deram certas e não, eu vou tentar de novo a mesma fórmula e vou tentar de novo e vou tentar de novo, porque na 100ª vez vai dar funcionar. certo. Não é isso. Eles, desculpem, não tem como ser isso. É uma turma que trabalha pelo empobrecimento da população. Porque quando você coloca a população numa situação dessa, você cria o gado mesmo, literalmente. Sim. Você cria o curral eleitoral. Porque o cara que está na pobreza, ali, o cara que está na miséria, né? Pobreza é até uma figura de linguagem aqui, até uma atenuação, até um eufemismo. O Brasil vive na miséria. Quando a sociedade ela fica com necessidades vitais, você não tem tempo para ficar fazendo análise, estudo, ver como sua vida pode melhorar. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Esgoto, água tratada, nós temos aí pouco mais de 2/3 da sociedade tem isso. 1/3 não tem. É exatamente isso, cara. Eu nunca vou entender esses liberaloide, liberaleco, Faria Limer aí que acreditaram no Lula, cara. Sério, tipo, não dá pra entender. Qualquer pessoa que tinha, assim, mínimo do conhecimento sobre o que foi o primeiro governo Lula, principalmente o segundo até o impeachment da Dilma, sabia, cara, que é isso que eles fazem. O primeiro governo ele não agiu assim, porque tipo é aquele funcionário novo, sabe? Que chega na empresa, não conhece todo mundo, quer mostrar serviço, né? Até conhecer o ambiente. Na hora que o cara chega lá e já tá, sei lá, 1 ano, 2 anos ali, já sabe até onde ele pode ir, sabe os limites, aí o cara fica folgado, né? Esse é o Lula. O primeiro mandato dele teve alguns momentos de austeridade fiscal, teve algumas políticas econômicas, né, muito mais voltadas assim para o mercado financeiro, mas é isso, é o funcionário querendo mostrar serviço. Depois ele nunca mais voltou a ser o Lula do primeiro mandato. Desde a reeleição dele até o impeachment da Dilma, a estratégia econômica deles é a mesma. É aumentar o crédito, endividar as famílias e causar uma falsa percepção de melhora na economia. Como o Lacombe disse, voos de galinha, né? Que não dura, não se sustenta. E aí eu não entendo o que esses caras tinham na cabeça, sabe? Economistas, esses liberais, os Faria Limers, que eles pensaram que ia ser diferente? O cara nem tinha assumido e a equipe de transição dele já conseguiu várias exceções para poder aumentar gasto, além do teto. Conseguiu endividamento, orçamento para criar todos aqueles ministérios e aumentar o poder do Estado. Desde o começo já tinha indícios que seria um governo que ia gastar bastante, como sempre foi. Nunca foi diferente, por que seria agora, sabe? E eu não entendo qual que é a evidência que esses caras tinham que ia ser diferente. É assim, é de ficar puto, é revoltante, porque, cara, de um lado você tinha o Bolsonaro, né, pode falar palavrão, pode ser um cara que não é polido, mas ele tinha vários demonstrativos que o governo estava sendo eficiente, né? Superávit, lucro das estatais, você tinha um monte de indicativos de que a coisa estava indo muito melhor. E do outro lado você tinha um corrupto, ladrão condenado em 3 instâncias, líder da maior organização criminosa política do Brasil. Aí os caras olharam e falaram, eu acho que, né, dá uma chance pro ladrão, ele não vai roubar de novo. Puta que pariu, né, mano? Tem lógica nenhuma. Agora, isso que o Alan falou aqui no final sobre a competência do Haddad, cara, é o que eu acredito também. Eu não vejo essas decisões e todo esse sucateamento da economia brasileira e das estruturas como uma incompetência do governo Lula. Pelo contrário, é extremamente competente e eficiente naquilo que ele se propõe a fazer, que é realmente destruir o Brasil,
manter a galera na pobreza para poder saquear à vontade lá em cima. E por que tem que manter a galera na pobreza? Vou mostrar para vocês, essa aqui é a pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo que ele criou essa teoria da hierarquia das necessidades. Então a ideia da pirâmide é essa. A parte de baixo tem as suas necessidades mais básicas, né? Aquela do seu corpo. Você precisa garantir para poder subir para a próxima. Então, você precisa existir primeiro. Você precisa, né, conseguir respirar, precisa conseguir comer, precisa conseguir tomar água, dormir, para você poder garantir a segurança, né? A segurança do seu corpo, a segurança do seu emprego, a segurança dos recursos. Quando você garante a segurança, só aí que você consegue realmente se preocupar com amizade, família, intimidade sexual, etc. A maioria das pessoas mais pobres, elas ficam ali nas 3 primeiros andares. Então elas não se preocupam com as coisas acima. E é por isso que a ideia é deixar todo mundo pobre e miserável para você não se preocupar com nada além da sua existência. O povo eternamente miserável, ele não vai se preocupar com política, certo? E você? O que você está achando da economia do governo Lula? Tá boa mesmo? Tá refletindo os números positivos do PIB? O que você acha? Comenta aqui, ó, como tá sendo a sua experiência quando você vai lá no mercado comprar azeite, ó, 60 reais. É isso aí, gente. Eu sou o Naleto, esse é o Farol do Bom Senso. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se você gostou, já se inscreve aí e curte. Valeu e até o próximo vídeo.